Na aula passada vimos diversos métodos de como considerar a flambagem. Nessa aula vamos ver como aplicá-los no SINGINI, incluindo o método de cálculo pela estabilidade, que é um dos mais precisos. E se você quer tirar dúvidas comigo, com a minha equipe e com todos os especialistas internacionais do SINGINI, e se sair uma nova versão, basta baixar, instalar e utilizar, quem garante tudo isso é o contrato de manutenção. Então, adquira ou renove o seu contrato de manutenção para tirar o máximo potencial do SINGINI. Vamos para a aula. Voltando para a parte de flambagem do pilar que a gente está analisando. Agora eu posso clicar em resultados e ver o que ele está encontrando de resultado para essa barra e para todas as outras barras que pertencem ao grupo BG1, que é um grupo de flambagem que engloba essa barra e outras. Então se a gente der um zoom aqui, e agora vamos olhar aqui a barra 1, né? Então deixa eu puxar nossa tela um pouco mais para o lado. Então se a gente olhar a barra 1, essas três primeiras partes aqui, a gente tem para a barra 1 uma parte, duas partes, três partes. Então se a gente olhar a barra 1, nós temos que a primeira e a segunda parte são iguais, né? Porque está contínuo, e a última parte é diferenciada. Para ZZ, marque a opção da tela anterior e você verá que existe uma segmentação, pois a gente tem um travamento intermediário. Então a gente tem como configuração padrão do CIA, deslocável e não deslocável. Ele diz que ao redor de Y é deslocável e ao redor de Z é não deslocável. Esse é o padrão do CIA. É esse padrão aqui chamado da configuração. É essa configuração aqui. Então eu posso dizer todos deslocáveis nesse sentido. E aqui depois todos deslocáveis. Volto lá no resultado. Vou pedir para ele atualizar. E agora vocês veem que está sim e sim. Lembrando que essa configuração afeta apenas quando você está usando o método de cálculo do CIA. Aqui a gente está usando o método de cálculo da norma nesse momento. Eu não alterei ainda esse método de cálculo. Então, vamos voltar lá, né? Vou dizer aqui todos deslocáveis e depois dizer que agora o CIA que vai calcular esse fator para a gente. Então, calcular. Estou dizendo que são todos deslocáveis, tá? Nos dois sentidos. Vou lá nos resultados. Vou pedir para ele exibir as respostas. Você pode ver que agora a gente tem uma grande variação aqui nos fatores de flambagem, porque vai depender qual é o momento e rotação que está ocorrendo em cada extremo da barra. E aí, se a gente mudar, se é deslocável para indeslocável, então aqui agora estou dizendo todos são indeslocáveis, né? Volto aqui, atualizo. Agora é não e não. E como eu disse que são indeslocáveis os nós dessa barra, né? Desse conjunto aqui de segmentos, né? Que formam o pilar, você vai ver que os valores de K abaixam bastante. Então essa aqui é a formulação interna do CIA que você também pode utilizar. A outra forma é utilizar as tabelinhas lá da graduação. E aí você vai dizer, nesse sentido, o fator, e aí você vai alterar o fator de acordo com aquela tabela. Bom, vou manter a configuração lá da norma, aonde K é igual a 1 quando a gente aplica as imperfeições iniciais de materiais e geométricas. Então, K é igual a 1 aqui, já definido, tá? Basta dizer fator, K fica igual a 1 automaticamente. E se você está definido qual o valor de K, independe do que você botar aqui, você pode deixar o que você quiser aqui embaixo. Não tem diferença, porque você está especificando qual é o valor de K que você está utilizando. Então, eu mostrei aqui para vocês como vocês podem aplicar os valores daquelas tabelas da graduação. Basicamente, deixa fator aqui e define o valor de K que você quer. Eu mostrei para vocês como vocês podem aplicar a consideração da norma, o que a gente está fazendo aqui no nosso modelo final das contas, que é aplicamos as imperfeições geométricas iniciais e de materiais, e vou deixar todos os Ks igual a 1. Então, mostrei para vocês, é dizer fator, automaticamente o CIA bota os valores para 1. E por fim, eu mostrei como que você configura aquela teoria interna do CIA que leva em consideração os momentos de rotação. Você vai botar aqui como calcular, tanto que não existe mais o fator aqui aparecendo, e você vai dizer se a sua estrutura
é indeslocável ou é deslocável. Nós fixos ou nós móveis, isso depende lá da classificação que você fez da tua estrutura. Se for pequena deslocabilidade, nós fixos. Se for média ou grande deslocabilidade, nós móveis. Então você tem aí à mão as 3 possibilidades já descritas. A gente tem mais uma, que é a carga crítica de flambagem. Então, aqui eu vou deixar o fator por enquanto, que é o padrão. Se você clicar salvar, ele vai salvar o que você fez. Aqui no caso, eu não quero salvar o que é essas modificações, eu vou dizer cancelar. Ele vai manter o padrão que veio lá do treinamento essencial. Mas agora, eu quero obter meu coeficiente de flambagem da forma mais precisa possível. Então, eu tenho um elemento na minha estrutura muito esbelto, que pode ter pouco travamento, que é um elemento especial. E eu quero fazer uma análise mais precisa da flambagem desse elemento. Então, nesse caso, o que você pode fazer? Você pode vir na parte de configurações aqui de cargas, né? Clicar casos de carga, inserir mais um caso de carga. Esse caso de carga vai ser de estabilidade. Eu vou deixar ele como permanente e vou utilizá-lo apenas para o cálculo de estabilidade. Não vou jogar ele em uma combinação linear ou não linear. E agora a gente vai lançar uma carga nodal aqui no topo do pilar, através da carga pontual em nó. Vai ser um valor unitário, vou dar OK e vou lançar então bem aqui no topo do pilar. Claro que vai ser lançado no nosso carregamento LC11, que é o carregamento de estabilidade. Lançando essa carga nodal no topo do pilar, eu garanto que os modos de estabilidade serão aqui nessa região, incluindo o pilar que é de interesse. Agora a gente precisa configurar a combinação de estabilidade. Então vem aqui, combinação de estabilidade. Existia aquela anterior, eu vou excluir. Vou clicar em novo. Vou pegar aqui só a LC11. Vou dar OK e fechar. E agora a gente precisa calcular. Então clique aqui em cálculo, análise linear, estabilidade linear. E aqui você vai ter que fazer uma configuração no solver de cálculo de estabilidade. Vem aqui. Você está configurado como, por padrão, o CIA configura como Langsons, mas você vai mudar para polinomial, porque o polinomial é melhor para fazer esse cálculo de estabilidade mais localizado. Se você mandar calcular como Langsons, você vai ver que o próprio CIA vai recomendar durante o cálculo que você mude para o polinomial. Então, mudado essa configuração, vamos mandar calcular. Finalizou o cálculo, ele deu aqui como modo de estabilidade ou modo de flambagem mais crítico, mais baixo, esse valor de 1092. Vamos dar um OK. Vamos lá para a parte de resultados. Na parte de resultados, coeficiente de carga crítica, você pode ver todos os valores. Então a gente tem todos os valores aqui especificados. Vamos ver o valor mais crítico para o nosso pilar, ou menor, ou seja, o menor valor que afeta o nosso pilar. Vamos fechar. Vem aqui na parte de deformações 3D. Você vai escolher então combinações de estabilidade. Vamos começar aqui com o primeiro modo. Vamos atualizar. E o primeiro modo que a gente vê aqui está afetando mais o contraventamento. Vamos diminuir aqui a escala de resultados. Fica mais claro o resultado que a gente está obtendo. Então aqui é o contraventamento. Vamos pular para o próximo. Também é o contraventamento. Vamos para o próximo. E aqui sim, a gente tem um modo que está atuando em nosso pilar. Digamos, é o modo que exige menor energia para ocorrer. Então é esse daqui que a gente vai utilizar para fazer o cálculo do K. Como que eu faço o cálculo do K de flambagem a partir desse resultado de estabilidade? Vou vir aqui na parte de aço. Você vai vir nessa parte aqui, você vai ter dados de elemento de estabilidade. Clica. Você vai escolher qual o modo de estabilidade que você quer que o CIA use para fazer o cálculo de K. Pode ver que você pode diferenciar as direções. Aqui eu vou usar só um.
mas você pode diferenciar. Então, eu vou dizer A3 e A3. Vou dar um OK. Assim, você tem aí também um limite máximo para ele fazer a consideração, mas na próxima tela você também pode configurar isso. Então, dou OK, marco aqui o elemento. Marcado o elemento, você vai ter essa bandeirinha aqui que está simbolizando que esse elemento tem uma configuração de estabilidade linkada a ele. Você pode vir aqui e olhar os resultados e aqui você pode ver que em cada segmento ele está fazendo o cálculo do K de acordo com esse modo de flambagem. E aí, na parte de esbeltez para esse elemento, será considerado esses valores de K. Então vamos confirmar isso, vindo aqui na parte de esbeltez do aço. Eu vou clicar no elemento que eu quero verificar a esbeltez. Então você coloca aqui como atual para ver o resultado só desse elemento. Se botar para tudo, você vai ver todas as configurações de flambagem para todos os elementos. Então deixa aqui atual. Depois você pode ver os resultados visualmente, mas aqui é mais fácil você ver os resultados tabelados, como a gente vê lá na configuração de flambagem. Então vou mandar atualizar. Na sequência, visualização do relatório. E aqui a gente pode ver os valores de K que serão aplicados nesse elemento no dimensionamento. Então vocês podem ver aqui, todos os K são exatamente os mesmos lá que a gente encontrou ao clicar aqui na indicação que a gente tem o cálculo de estabilidade definindo o K desse elemento. Então, assim você viu como que você pode obter os Ks a partir de um cálculo de estabilidade. Bem, agora a gente vai voltar lá no nosso processo de cálculo, no PowerPoint. Isso ficará para a próxima aula, deixe seu like. E se você conhece alguém que gostaria de saber mais sobre flambagem, compartilhe esse vídeo com ele. Até mais!